Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Café com Economia. Mas antes de começar o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também dar um like, né? Bom, hoje eu estou aqui com a Karina, ela, né, que é especialista nessa área que nós vamos falar hoje, né, balança comercial e também exportações. Bom, mas antes de começar, Karina, quero te dar boas-vindas e agradecer pela sua participação aqui no nosso canal. Eu que agradeço. Tá bom. A nossa dúvida, né, foi mandado pelo pelo Reinaldo, né, Ronivaldo, desculpa, que está inscrito lá no nosso canal e gostaria de saber um pouco mais sobre a exportação e balança comercial. Então, antes de começar, eu queria que você explicasse, né, pra gente, falasse um pouco sobre o que vem a ser a balança comercial. A balança comercial ele é um sinônimo econômico que se refere às importações e exportações entre países. Ou seja, sempre quando o país exportar mais do que importar, ele vai ter um superávit. E quando o país importar mais do que ele exporta, ele vai ter um déficit. Que legal. E aí, pensando então na balança comercial aqui do nosso país, como que ela tá? Tá superavitária, tá deficitária? Então, até de janeiro a setembro de 2019, o Brasil ele exportou 167 bilhões e importou 133 bilhões. Então, a nossa balança comercial é superavitária até o momento. Ah, que bom, né, pessoal? Ainda bem, né, que estamos com superávit na balança comercial, né? E, Karina, qual é o produto que o Brasil mais exporta? Aqui, eu vou citar os três mais que a gente teve aqui em 2019. O primeiro é a soja, o segundo é óleos de petróleo e minerais bituosos. E em terceiro lugar, a gente vai ter minério de ferro. Então, são produtos mais básicos. Karina, você, assim, esse aumento, né? Nós tivemos um aumento de exportação de soja em virtude, principalmente, daquela guerra comercial entre Estados Unidos e China? Você pode dizer que está relacionado? Eu não diria que talvez estaria tão relacionado, mas que a gente pode considerar, sim, que é um fator importante, mas que talvez seja pelo aumento mesmo da fabricação de soja, pelo crédito que o governo em si vem investindo para que os empresários rurais possam expandir a sua produção e para que eles tenham mais qualidade, então a gente acaba tendo mais competitividade lá fora. Que legal. E a importação, né? Qual que é o produto ou os produtos, né, que o Brasil acaba importando mais? A gente vai ter, eu vou citar os três mais também, né, de janeiro a setembro. Então, em primeiro lugar, a gente importa óleo de petróleo, e que é os derivados mesmo, é o refinado, né? A gente exporta o bruto e importa o refinado, né? E em segundo lugar, a gente vai ter barcos faróis, vamos ter também barcos bombas, guindastes, tudo esses acessórios para navegação. E em terceiro lugar, a gente vai ter partes e acessórios de automóveis das classificações 8701 a 8705, que é um denominado de um tipo de automóvel. Que interessante, principalmente relacionado às importações, segundo produto mais importado está relacionado com barcos, né, embarcações, né, porque realmente se fosse assim para chutar, confesso para vocês que eu jamais chutaria isso, eu colocaria algo relacionado a, por exemplo, computadores, alguma coisa assim. Né? A gente importa bastante também eletrônicos, mas talvez por algum momento se importou mais isso também depende de cada ano, né? Vai ter outras pautas aí em outros anos que não vai ser o mesmo produto. Que legal, né? Bem interessante ver essa mudança e como que é importante conhecer realmente um pouco da balança comercial e saber o que o país está importando e está exportando, né? Para a gente não cair na cilada do achismo, na verdade, né? Que é bem interessante.
E, Karina, o Brasil ele ainda é considerado um país que ele é muito protecionista, né? Por que você acha que isso acontece? Olha, trazendo um dado recente, ele saiu em maio de 2018, de acordo com o ranking do Banco Mundial, o que ele classifica países pelo seu grau de facilidade de fazer negócios. Uhum. O Brasil ele está em 109º lugar de uma classificação de 190 países, então ele está muito abaixo. E também na Vergente, né, que são várias vergentes que fazem a classificação, na Vergente Comércio Internacional, o Brasil está em 106º. E ele está abaixo de países, por exemplo, como Filipinas, Timor-Leste, Bolívia. Então, a gente pensa que o Brasil ele tem uma abertura comercial, ele tem realmente uma abertura comercial boa, só que a gente exporta muito produto sem valor agregado. Então, isso faz com que a nossa pauta hoje em dia de exportações, ela é de produtos básicos e semi-manufaturados. Então, os produtos manufaturados, que são os industrializados, que têm um valor agregado, os que a gente exporta é para os nossos países aqui mais perto, que é Argentina, Paraguai, que não tem tanta vantagem tecnológica, não está em desvantagem tecnológica, mas que não tem tanto impacto quanto se a gente estivesse exportando, por exemplo, para a Ásia, para a Europa ou para a África, entendeu? Então, eu acho que isso acaba dificultando um pouco, né? A gente deveria hoje estar tendo uma competitividade melhor em produtos para poder exportar com tecnologia, para poder alcançar países grandes como esses outros que eu citei. Karina, você trabalha com o Mercosul, né? É uma instituição que trabalha com vários países, mas a gente tem o nome de Mercosul, isso. E assim, você acha que com essa mudança que está se esperando agora, você acha que vai fazer com que o Brasil ele deixe de ser tão protecionista quanto nós estamos vendo, até pelos dados que você trouxe aqui para nós, e até a tendência é que seja então melhorada a exportação no sentido de exportar mais produtos com valor agregado? Se a negociação realmente sair, ela, sim, vai ser muito boa pra gente. Apesar de que os nossos grandes produtos que a gente vai mandar vai ser produto primário, de qualquer forma. A nossa competitividade é mandar realmente produtos primários. E a gente vai, no caso, importar produtos industrializados, o que talvez pode enfraquecer a indústria brasileira ou incentivar a indústria brasileira a se renovar. Então, a gente não sabe muito bem o que pode ocasionar. Mas é um acordo que é muito difícil de sair. Muitas variáveis, né? Exatamente. São muitos países, muitas culturas, cada um quer pensar no seu lado, então é muito difícil na minha opinião, de sair esse acordo. O que acaba sendo uma pena, né? A gente torce, na verdade, para que aconteça o contrário, né? Para que realmente saia esse acordo, que vai ser algo, né? Muito bom, principalmente para o Brasil, se pensando assim na quantidade de exportação que pode ampliar, né? Tem potencial. E a quantidade também de tecnologia que o Brasil vai acabar incorporando, né? A gente pode pegar como exemplo quando aconteceu a abertura comercial lá em 1990, que o Brasil era um país extremamente protecionista, mais do que é hoje. E aí aconteceu a abertura comercial. Lógico, naquela época também nós tivemos várias empresas que estavam muito sucateadas, né? E acabaram quebrando, mas, em compensação, nós tivemos muitas outras que acabaram sendo muito beneficiadas. Então, eu acho que a gente deixar o país com muito protecionista, a gente acaba fazendo com que o país fique, na verdade, muito dependente até mesmo de fatores externos, né? O que acaba não fazendo com que o país melhore uma série de coisas, até mesmo a inovação, que é um dos fatores que levam o país a crescer, a se desenvolver, né? E se esse acordo realmente saísse, a gente teria uma tecnologia muito mais fácil na nossa mão, que a gente poderia ter produtos melhores para poder competir ainda mais com outros países e tudo mais. E
né? Qual que é a previsão que você tem para o fechamento da balança comercial esse ano? Então, eu trouxe até alguns números aqui para poder passar, porque cada empresa, cada setor, eles trazem uma previsão, né? Por exemplo, aqui eu trouxe que, antes de contextualizar um pouco, né, que no ano passado, a gente, em 2018, a gente teve um saldo de balanço comercial de 58 bilhões. Ele foi 13% abaixo de 2017. E para esse ano de 2019, a previsão é que fique abaixo ainda de 2018, que ele seja um pouco mais baixo, mas que ainda seja superávit. O mercado financeiro está prevendo 52 bilhões de balanço comercial, de saldo da balança comercial. O Banco Central, por enquanto, está prevendo 46 bilhões e o Ministério da Economia, né, ele está com 56 bilhões de previsão. Eu chutaria aí uns 43 a 45 bilhões para esse final de ano aí de superávit. Que bom. E você sabe assim nos dizer por que aconteceu essa queda tão até o desaquecimento mesmo de todo o mundo, né? Tem diversos fatores. A briga comercial dos Estados Unidos com a China, ele vem impactando bastante. A gente tem alguns cenários, né, no mercado internacional onde as pessoas estão começando a querer, os países estão começando a querer se retrair, porque eles estão com medo, né, de poder investir, de poder mandar para fora, de fazer um acordo com um vizinho do lado. Então, eles acabam se retraindo um pouco mais, a economia começa a desaquecer em si, então acaba também afetando a balança comercial. Tá certo, obrigada. Eu que agradeço. Karine, pela sua participação aqui com a gente. Espero contar com seus conhecimentos em breve, né? Que foi muito importante, muito legal aqui com a gente. Beleza, obrigada. Obrigada, pessoal, e até a próxima.